E tem alguém que tem propriedade para falar de erro que cometeu durante a trajetória de concursos públicos, esse alguém sou eu, porque eu errei pra caramba. E nesse vídeo aqui eu vou te trazer os 5 maiores erros que eu cometi na minha preparação para que você também não cometa esses erros. Então fica de olho que esse vídeo aqui tem coisa muito importante para você. Meu nome é Vinícius Moraes, eu sou sócio e fundador da Pensar Concursos, a melhor plataforma de resumos esquematizados para concursos públicos do Brasil. Então já vem comigo aqui nesse vídeo que eu já vou te mandar de cara o primeiro grande erro que eu cometi, que foi ter demorado demais para começar a estudar para concurso. Esse foi disparado o principal erro que eu acho que eu cometi. Se bem que... Não foi. Cara, tem tanto erro, mas tanto erro. Não foi não. Acho que foi o quarto, se eu não me... Quarto, terceiro. Acho que foi o terceiro que foi o pior erro. Mas esse aqui foi um erro grande. Por quê? Eu demorei um pouco a estudar. E assim, eu não vou dizer que, nossa, eu fui estudar muito tarde para concurso público, mas eu poderia ter começado antes. Eu ainda estava muito naquele padrão de sair do ensino médio, ir para a faculdade, fazer uma faculdade, ser aprovado ali e tal, ter um emprego, e aí depois ver o que eu queria fazer. Eu não considerava muito essa opção de concurso público. Diferente de você que está aqui vendo esse vídeo. Se você está aqui nesse vídeo agora, eu tenho certeza que você já considerou e considera, ou está estudando, já está na tua jornada de concurseiro. E eu demorei, eu queria ter começado antes. Por quê? Não só pelo fato de que eu ia acabar sendo aprovado antes, né? Mas principalmente pelo fato que eu considero que foi a maior virtude que o concurso público me trouxe, que foi a desenvolver a minha disciplina. Eu acabei me tornando uma pessoa muito mais disciplinada estudando para concurso público, porque eu entendi que concurso público é um projeto de médio e longo prazo, sempre vou falar isso aqui no canal, e sabendo disso, eu falei, putz, se eu soubesse disso antes, eu precisei me disciplinar nos concursos públicos e, consequentemente, eu acabei trazendo essa disciplina para outros aspectos da minha vida. Por exemplo, os treinos, a atividade física, os negócios, enfim. E isso acabou expandindo um leque de possibilidades para mim que eu não nem imaginava. E o concurso público me trouxe. Eu sou muito grato por isso, mas esse foi o erro, um dos principais erros, que eu gostaria sim de ter começado mais cedo. O segundo outro grande erro que eu cometi, cara, esse erro aqui é tenso, foi ter ido fazer uma prova em outro estado, sendo que eu sabia que eu não estava no nível competitivo. Contar a história, como que funciona. Eu estudava para TRTs, eu escolhi a área de tribunais trabalhistas, então eu tinha a possibilidade de fazer prova ao longo dos estados da federação. Fui para viajei para um monte de lugar para fazer prova e tal. E esse especificamente foi um erro que, cara, assim, eu lembro até hoje disso. Foi o concurso do TRT de Goiás, TRT 18. O que acontece? Eu fui fazer essa prova e na época eu não tinha grana para pagar passagem de avião, então eu fui numa excursão de ônibus. Ainda tem hoje, né? Com o saudoso Seu Luiz. Pô, Seu Luiz era gente fina pra caramba. Eu espero que um dia esse vídeo chegue nele. Um abraço gigante para você, Seu Luiz. O senhor é uma grande pessoa. Fez parte, assim, da minha trajetória. E o Seu Luiz, gente boníssima, ele fazia uma excursão para concurseiros de TRT. Não só para TRT, tá? Para outros estados, mas eu ia mais para TRT. E, beleza, peguei o ônibus com o Seu Luiz, foi uma galera e tal. E, ok, sendo que foi numa época, eu não lembro se foi em 2013 ou 2014, mas eu sei que foi uma época que estava acontecendo a Jornada Mundial da Juventude, que é um dos maiores eventos do catolicismo no Brasil. E aí, o Papa estava passando e tal, enfim, tinha um monte de coisa acontecendo e isso acabou atrapalhando o trânsito no Brasil inteiro, assim, não no Brasil inteiro, né, mas nos trechos que correspondiam ali ao trajeto da Jornada Mundial da Juventude. E a gente levou 18 horas para chegar até Goiânia e, se eu não me engano, foram 26 horas para voltar, algo nesse sentido. Eu não vou lembrar o tempo exato, mas a volta eu sei que foi o pior, assim. Eu acho que com certeza foram mais de 24, foram 26 horas de trânsito. E, pô, foi uma sensação muito ruim, porque eu fui para aquele concurso, eu já estava estudando há um tempinho, e eu já sabia que eu não tinha ido no nível competitivo, eu já sabia que eu não tinha feito uma boa preparação,
Porque na época eu estava me relacionando tinha começado a me relacionar com uma pessoa e tal, e a coisa estava no começo, aquela empolgação e tal, e aí queria ver todo dia, e aí em vez de ir para casa depois do trabalho estudar, eu ficava com a pessoa, enfim. Responsabilidade extremamente minha, tá, pessoal? Não tem nada a ver com isso. Mas acabou que eu sabia que eu não estava preparado e errei. Errei porque não era para eu ter ido fazer essa prova. Eu tive um custo de despesa, eu tive um custo físico grande, teve o custo emocional e foi disparado assim, uma das piores provas que eu fiz, porque eu sabia que eu realmente estava muito ruim. Terceiro grande erro. Esse aqui com certeza foi o maior erro que eu cometi. Vamos lá. O concurso público ele é constituído de 3 etapas. Você tem que estudar teoria, você tem que fazer questão e você tem que revisar. Eu estudava teoria, estudava bastante a teoria, eu fazia muita questão, mas eu não revisava. Esse aqui era o meu ponto falho, a revisão. Inclusive, foi por isso que eu criei uma empresa junto com a minha sócia, que também estudava para concurso público, focada nessa etapa de revisão. E com isso a gente desenvolveu o método do Memorex, que é um método que hoje já foi utilizado por mais de 250 mil concurseiros. Chega a ser doido ver o impacto que um problema que eu tive lá atrás, hoje eu consegui ver uma solução para essa galera. E hoje a gente criou o Memorex, o material já é validado, um monte de gente já foi aprovada com o nosso método de revisão. E se você quiser, inclusive, adquirir uns nossos produtos, o link está aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado para você conhecer essa metodologia que já aprovou milhares de concurseiros. Eu pequei pra caramba nessa etapa da revisão. E sabe qual era o ponto que eu mais errava? Não era nas questões difíceis, por incrível que pareça. O que eu errava de questão fácil, vocês não têm ideia. Porque qual que é o problema? A gente baixa a guarda com as questões fáceis. As questões que a gente julga já saber, que a gente está acertando pra caramba ali no dia a dia, a gente vai passando batido, vai passando batido. E aí esse conhecimento vai ficando para trás, vai se perdendo, você não revisa, você não fixa. E aí chegava na hora da prova, errava o quê? A porcaria da questão fácil. Inclusive no concurso que eu fui aprovado, que foi no TRT 23, técnico administrativo, teve 2 questões ridículas de licitação, ridículas assim. Era um prazo que qualquer um que está começando a estudar para concurso público saberia. E eu errei. Exatamente. Então, assim, eu fiquei em 125, eu poderia ter ficado numa classificação muito melhor, ser nomeado muito mais rápido e não fui por conta de 2 questões idiotas que com certeza eu sabia. Então, fica muito atento a essa etapa da revisão e não deixe de clicar no link aqui da descrição desse vídeo ou no comentário fixado, porque o Memorex ele vai salvar a tua revisão. O quarto grande erro que eu cometi foi fugir da redação. Nossa senhora, esse aqui, como eu fugia de redação. Eu só estudava redação no pós-edital. E esse é um erro clássico que a maioria dos concurseiros cometem. Eu já vi muitos colegas meus bons cometendo esse erro de deixar para estudar redação só no pós-edital e tomando um ferro bonito. Por quê? Porque a gente sempre pensa assim, não, eu vou me preocupar com a etapa objetiva. Nem sei se eu vou ter minha redação corrigida. Meu amigo, só que uma hora você tem a tua redação corrigida, a tua redação tá uma merda porque você não tá se preparando e aí você vai lá para baixo por conta da redação. Então esse foi um erro grande. Se eu pudesse, eu incluiria de forma mais corriqueira redação nos meus estudos para concurso, principalmente na etapa pré-edital, porque no pós-edital eu estudava, mas no pré-edital eu teria feito isso com mais veemência. E o quinto e último grande erro é um erro que, assim, acho que a maioria dos concurseiros já cometeu, né? Que é se comparar com um coleguinha de sala. Hoje não tem tanto isso, porque a gente não tem muito aquela força do presencial, mas eu estudei durante uns bons anos da minha vida em cursos presenciais. Então eu tinha contato direto com quem era meu concorrente, digamos assim. E eu vi essas pessoas ali na sala respondendo as questões, fazendo as questões, comentando, ensinando e tal. E eu olhava aquilo e falava, caramba, tudo que o professor pergunta, tem 2 ou 3 alunos na sala que respondem de bate pronto. Direto, direto, direto. E eu sou um cara competitivo de natureza. Eu já ficava, possesso, que eu quero ser esse cara que tá respondendo.
Eu quero também saber isso. E muitas das vezes eu não sabia, ou por limitações da minha capacidade mesmo de fixar as coisas, ou por ser um tema muito novo para mim, que eu não era da área de direito, enfim. E aí eu ficava me comparando a essas pessoas. E esse aqui também é um erro grosseiro que você pode cometer. Por quê? Porque é cruel com você mesmo. Você está sendo muito cruel com você mesmo ao se comparar com os outros, porque você não sabe a trajetória das outras pessoas, você não sabe as condições daquela pessoa. Muitas das vezes essa pessoa tem muito mais facilidade cognitiva que você. E aí é um recurso que você não tem como ganhar dessa pessoa. Cara, essa pessoa nasceu mais inteligente que eu. Vou fazer o quê? Paciência. Vou reclama com o papai do céu, filho. Não dá. Então, basicamente, esses foram os 5 grandes erros que eu cometi. E eu espero que você também, depois de ver esse vídeo, dê um estalo aqui, você se alerte para que você não cometa esses erros. E se tem algum erro que você já cometeu, que você considera um erro grotesco no seu estudo para concurso, não deixe de colocar aqui nos comentários também, que eu quero saber, que isso é importante para mim. E não esquece de se inscrever e curtir esse vídeo. Forte abraço!